Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom, nós vamos fazer agora a partilha da palavra. Toda a Bíblia está gravando, gente? Tudo bem, então quero me apresentar àqueles que vão nos assistir depois pelas redes sociais. Sou Celso Denetti, sou missionário da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui na Igreja Matriz São Sebastião, paróquia São Sebastião, no município de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui na nossa 20ª vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós iniciamos às 19h30 com a Santa Missa. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2023, iremos até às 6 horas da manhã, também encerrando com a Santa Missa, dia 26 de fevereiro. Irmãos, eu quero, esse início de partilha de palavra, dizer que, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o plano de salvação. O plano da salvação de Deus para todos os homens. E dizer já no início dessa partilha da palavra que toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Todos os 73 livros das Sagradas Escrituras, todos eles falam de Cristo. E de uma ou de outra maneira fala de Cristo, cada um dos 73 livros, tanto os 46 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, falam de Cristo. Por isso que a palavra de Deus ela é cristocêntrica. Toda a palavra de Deus ela está centrada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar do plano da salvação, eu gostaria, os que trouxeram a palavra de Deus, você pode abrir em Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo está dentro do diálogo que Nicodemos teve com Jesus, João 3,16, que seguramente é o versículo mais conhecido, mais pregado no mundo inteiro, João 3,16. Você seguramente conhece, seguramente você também tem a Sagrada Escritura, você lê todo dia, tenho certeza disso. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra de nossa salvação. Glória a você. Então esse é o famoso versículo mais pregado, falado do mundo. Foi feito de tal modo Deus amou o mundo, deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos considerar que Jesus é Deus. Veja, existe hoje, especialmente entre os livres pensadores, que pululam à nossa volta, as pessoas que pensam o que querem. Hoje, Jesus ele é apresentado
como um profeta dentre tantos outros profetas que passaram pela história. Ou o apresentam também como um grande mestre moral. Ou há livros, por exemplo, que falam Jesus, o maior líder que já existiu, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eles apresentam Jesus como um ser iluminado, não é? Como um homem excepcional, um homem de grandes virtudes. Porém, Jesus é infinitamente mais do que tudo isso. Jesus é Deus, Deus que desceu do céu, Deus que armou a sua tenda no meio dos homens. Irmão, você tem consciência de que nós estamos aqui diante de Deus? Quando Jesus caminhou, nós vamos, por exemplo, no ano que vem, 2024, nós vamos à Terra Santa. Quando Jesus caminhou aqui na Terra, era Deus caminhando no meio de nós. Não era um grande psicólogo, não era um grande líder. Deus que se fez carne, Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Veja que coisa extraordinária. Deus, Ele desde o seu trono de glória, onde Ele é adorado por miríades e miríades, milhões e milhões de incontáveis anjos, onde os 24 anciãos depõem suas coroas diante do trono e não cessam de clamar: Santo, Santo, Santo. Não? Você percebe a grandeza, a profundidade desse versículo? Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós vamos nos perguntar por qual razão Deus desce à terra. Por qual razão Deus, Ele poupou a vida de Isaac quando pediu em sacrifício a Abraão, mas não poupou a vida do seu próprio filho? Não é surpreendente isso, irmãos? Deus deteve a mão de Abraão, mas não deteve a mão dos pecadores que crucificaram o seu filho. Isso não impressiona, meus irmãos? Veja, nós estamos num grande mistério, o mistério da nossa salvação, o mistério da nossa redenção. Irmãos, vamos lembrar uma coisa que de suma importância. E aqui nós vamos entrar no mistério, o mistério da piedade, que é revelado em Jesus. Ele entra num confronto com o mistério da impiedade, da iniquidade. Não se pode entender o mistério da piedade, não se pode entender a vida de Jesus, se nós não entendermos a terrível, tenebrosa, medonha realidade do pecado. Do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja as três palavras mais importantes das Sagradas Escrituras. Deus é amor. São as três palavras mais importantes das Sagradas Escrituras. Deus é amor. Isso é uma revelação simplesmente incrível. Deus é amor. E quando Deus criou o homem, colocou o homem no paraíso, havia uma perfeita ordem entre o Criador e as suas criaturas. O mundo era regido, governado por
uma ordem divina. Não havia nenhum vestígio, nenhuma espécie de mal, nenhuma desordem, nem na natureza, nem no psiquismo do homem, nem nas relações dos homens. Havia uma perfeita harmonia, uma felicidade plena, total. E o homem, embora sendo de uma natureza mortal, porque somente Deus é imortal, sendo de uma natureza mortal, enquanto permanecesse na amizade e na confiança em Deus, o homem não estava destinado à morte, como nós a conhecemos hoje. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. O homem não estava destinado à morte. E nós sabemos como é que a morte entrou no mundo, certo? Entrou justamente naquilo que foi lido aqui na leitura da Santa Missa. Vocês não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim, porque no dia em que dele comerdes, indubitavelmente morrereis. Veja, irmão, aqui está o drama do pecado, a terrível consequência do pecado. Meu Deus, esse pecado que na cabeça dos homens dos dias de hoje não existe mais, como disse muito bem com palavras quase proverbiais o Papa Pio XII, né? O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Nada mais é pecado. Eu ouvi de um sacerdote durante uma homilia: não existe pecado mortal. Veja, se o sacerdote chega a esse ponto de pregar, imagina os simples mortais, o que pensam. E nós entramos nessa terrível realidade, tenebrosa realidade do pecado. Pecado que trouxe como consequência mais dramática a morte. E quem já perdeu um ente querido sabe o que significa isso. Sabe o drama, a dor, o sofrimento que é a morte. É uma dor muito grande. Meu pai foi velado aqui nessa igreja. É uma dor muito grande. Salário do pecado. Todos pecaram, Romanos 6,23, e todos foram privados da glória de Deus. Romanos 3,23 e Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Então, vamos veja aqui o que está em jogo aqui, o que está aqui, vamos dizer, no centro do drama da salvação. É a vida eterna ou a morte eterna? É a eternidade da alma. Por essa razão que no final aqui do versículo diz: para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. E lá no Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna. Romanos 3,23, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. O que Jesus vem fazer? Ele vem nos restituir a glória de Deus, da qual o pecado havia nos privados. É por isso que Jesus abre para todos nós, os crentes, por sua encarnação, sua vida, sua pregação, por sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Jesus abre para todos os crentes as portas da eternidade, que estavam fechadas. Que o homem, por causa do pecado,
o homem havia se tornado um inimigo de Deus, objeto da ira divina, e o homem foi expulso do paraíso, e Deus colocou querubins de fogo lá para guardar os portões do paraíso. Veja, mas lembra que eu falei que Deus é amor? São as 3 palavras mais importantes da Bíblia. E aqui entra o plano da salvação. E falei também que todos os livros da Bíblia falam de Cristo. Gênesis, por exemplo, onde é que fala de Cristo? Gênesis 3,15, que é interessante. Gênesis 3,15 e João 3,16. Né? Gênesis 3,15. O que está lá em Gênesis 3,15? Está a promessa da vinda do Salvador. É o que a gente conhece como o proto-evangelho. É o primeiro anúncio da vinda de Jesus. Gênesis 3,15, que é um versículo antes, Gênesis 3,16. Olha que coisa interessante. Gênesis 3,15 fala assim, muito claramente: porém ódio entre ti e a mulher, Deus falando para a serpente, né? Entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, nós sabemos que a mulher é Nossa Senhora, seguramente. Jesus chama a sua mãe mulher pelo menos 2 vezes nas bodas de Caná e aos pés da cruz. Não porque Jesus era um casca grossa, não, Jesus era um gentleman, era uma pessoa extremamente polida, mas justamente confirmando que Nossa Senhora é a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse, cuja descendência vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é a descendência da mulher? É Jesus. É Jesus. Que justamente agora nós entendemos por que Jesus veio ao mundo, então. Por que Deus desceu do céu? Justamente para destruir o império de Satanás, cancelar a nossa culpa e abrir para nós as portas da eternidade. Irmão, isso é pouca coisa? Isso é pouca coisa, meus irmãos? Veja a grandeza do amor de Deus por nós. Por isso que lá em Efésios capítulo 1, carta de São Paulo aos Efésios, aqui está a história da minha vida, a história da sua vida. Você sabia que São Paulo escreveu a sua história aqui em Efésios? Quer escutar a história da sua vida? Quer saber como é que é a história da sua vida? Está escrito aqui, na minha vida. Efésios diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 1: e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. Você já, não é a tua história, meu irmão? Não é a minha história? Quantas vezes nós seguimos o modo de viver deste mundo? Mundo de pecado, mundo de devassidão, de orgia, de farra, de bebedeira, de aborto, de corrupção, de assassinatos, de falcatruas, o mundo que declarou a morte de Deus, como bem denunciou o Papa Bento XVI, que o homem de hoje declarou a morte de Deus, mas a declaração da morte de Deus é um ato suicida porque é a declaração da morte do homem. Terrível isso. O que está acontecendo hoje no mundo inteiro, o homem hoje declarou a morte de Deus. Deus é um estorvo. O modo de viver deste mundo, no modo de viver deste mundo, Deus é um estorvo. Ele é um incômodo, ele é um enrosco que tem que ser eliminado, tem que ser colocado para longe. Porque o homem escolheu, o homem diz hoje, o homem do século que nós estamos vivendo, 2023, escolheu Satanás como seu mestre, como seu senhor, escolheu servir ao demônio. Porque a Bíblia diz que todo aquele que peca é do demônio. Está na Bíblia, está na palavra, São João. Todo aquele que peca é do demônio. E olha, irmãos,
Vou repetir aqui. Se eu perguntasse para você, você já fez um pacto com o demônio? Que é isso, pelo amor de Deus, está me ofendendo? Está achando que eu sou o quê? Irmãos, todo pecado que nós cometemos deliberadamente, conscientemente, é um pacto com o demônio, porque todo aquele que peca é do demônio. E foi para isso que o Filho de Deus veio, para destruir as obras do demônio. São João nos revela isso. Para destruir o quê? As obras do demônio. O demônio que ele quer que vivamos o modo deste mundo, não o modo de Cristo, não o modo da igreja. Que nós vivamos segundo os ditames daquilo que os meios de comunicação pregam, disseminam, propagam. O veneno, mortal das novelas, terrível. Essa rede de esgoto de televisão, terrível. Hollywood, Netflix, tantas coisas, pelo amor de Deus, a pornografia. E claro, irmãos, o modo de viver deste mundo, por trás do modo de viver deste mundo, está o príncipe deste mundo, que é Satanás. Correto? Do contrário, a palavra de Deus não teria. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todas essas obras que nós conhecemos e que nós outrora até, ou talvez estejamos praticando. Correto? Por isso que diz aqui, o modo de outrora, seguindo o modo de viver desse mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes, irmãos. Que espírito é esse? É o coisa ruim, é o chifrudo, é o capeta, é o encardido, que instiga as pessoas ao pecado, a se rebelarem contra Deus, a se revoltarem contra a igreja, a se entregarem desenfreadamente ao pecado, cometendo toda espécie de barbaridade. Por trás disso está o instigador, que envenena as mentes, os corações. Não é? E aqui diz também, agora olha só, por isso que eu falei, aqui está a minha história, a sua história. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Irmão, hoje você está aqui passando uma noite em adoração, mas teve noites que nós passamos nos embebedando, não foi? Aqui em Balneário, quantas noites eu passei a noite inteira me embebedando lá no Baturité, saímos à meia-noite, chegávamos às 7 da manhã bêbado, quando não ficávamos estaqueados lá na praia, em coma alcoólico. Veja, irmãos, nós éramos desse mundo, não é? Cada um conhece não é? Seus pecados, que vivíamos numa ignorância, achando que aquilo era vida, aquilo era felicidade, aquilo era o máximo. Correto? Agora olha só, irmãos, éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Objetos da ira divina. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, olha, não brinque com o pecado. Se você já brincou, já passou o tempo, não continue flertando com o demônio, com o pecado, porque, irmãos, quando Deus advertiu Adão e Eva, vocês não comam, do contrário, vocês morrerão, Deus faz a mesma advertência para nós: não peques mais, não peques mais, diz Jesus. Aquele aleijado que ficou 38 anos paralítico, porque aquele homem agora são, ele podia dizer: agora eu vou tirar o atrasado. Agora eu fiquei 38 anos aqui me humilhando, me humilharam, vendo todo mundo pecando, e eu aqui não podia ir para a zona de meretrício, me prostituir, para o bar beber, não
podia consumir droga, tinha que ficar aqui pedindo esmola, agora eu vou tirar o atrasado, eles vão ver. E Jesus, não peques para que não te aconteça coisa pior. Senhor, o que poderia ser pior do que o sujeito ficar 38 anos paralítico, pedindo esmola? Pior seria passar a eternidade no fogo do inferno, meus irmãos. E Deus adverte, a Bíblia adverte dia e noite. Se você pegar lá as passagens que falam do inferno na Bíblia, existe uma infinidade de passagens, de exortações. O Espírito Santo nos advertindo, nos chamando a atenção, para que a gente não acabe no fogo do inferno. Então, irmãos, Deus ele é infinitamente misericordioso, certo? Deus ele é onipotente, ele pode tudo. Se ele quiser transformar essa noite em dia agora, é só um lampejo. Ele diz a palavra que Deus cria o universo sem se cansar. O telescópio espacial Hubble, agora o James Webb, estão descobrindo bilhões, trilhões de galáxias, coisas incríveis, inimaginável. A mente humana não consegue conceber, né? A grandeza do universo. Deus cria isso tudo sem se cansar. Deus é onipotente. Ele cura as nossas enfermidades. Eu tenho certeza que essa noite Deus vai curar muita gente aqui, enfermidades graves. Deus ele é onisciente, ele conhece tudo. Deus ele é onipresente, ele está em tudo. Mas o maior atributo de Deus é a sua insondável misericórdia, correto? Por isso que aqui, mas Deus que é rico em misericórdia, diz aqui no capítulo 4, impulsionar pelo grande amor com que nos amou, o efeito de tal modo Deus amou o mundo, né? O mundo significa todos nós que estamos no mundo. Quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, e é por graça que fomos salvos. Amém? É por graça que fomos o quê? Salvos, irmãos. Salvos do quê, irmãos? Da morte eterna, salário do pecado, salvos do fogo do inferno. É incrível como as pessoas não pensam sobre isso, não meditam sobre o que as aguarda para além das misteriosas portas da morte. Irmão, você já pensou o que se esconde para além das misteriosas portas da morte? Você já meditou sobre isso, irmão? O que acontece quando a alma se desprende do corpo? Esqueça essa história de que a pessoa dorme, não é? E está numa boa. Não, irmão. O catecismo da Igreja Católica diz que no dia da morte, quando a alma se desprende do corpo, dessa cela, ela se apresenta imediatamente diante do tribunal de Cristo, e ali a alma passa por um julgamento particular. Vai ter o julgamento do dia final, mas os que morrerem antes do dia final, do juízo final, passarão por um julgamento particular, e ali nesse julgamento particular, a pessoa recebe uma sentença da boca do juiz dos vivos e dos mortos, que é o Senhor Jesus. E a alma, ela vai imediatamente para o céu ou para o inferno. E os que vão para o purgatório, depois de uma dolorosíssima purificação, se você está achando que eu me contento com o purgatório, se prepare.
Mas todos os que vão para o purgatório irão para o céu. Mas a alma que é condenada ao fogo do inferno nunca mais de lá sairá, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E as almas que vão para o céu, diz a palavra, que gozarão de delícias eternas à direita de Deus por toda a eternidade. Você já pensou que você não precisa mais pagar boleto? Não precisar fazer a barba todo dia? Não precisar de ar-condicionado? Não precisar de aguentar esses ladrões que governam as nações? Você não tem mais que... Irmãos, o céu diz que existem torrentes de delícia. E o céu, meus irmãos, você sabe que na verdade alguns teólogos dizem que o céu é conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo por completo. Porque o Deus é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão incognoscível, que nem uma eternidade é suficiente para nós o conhecermos. E esse conhecimento de Deus é um gozo tão inefável que supera qualquer gozo, de uma maneira infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Então, por toda a eternidade, você vai ter delícias, gozos, por toda a eternidade. E nunca será a mesma coisa. Sempre será algo novo, maravilhoso, encantador, surpreendente. Irmãos, é o que a gente chama a glória de Deus. A glória de Deus, da qual o pecado nos havia privado. Correto? Por isso que lá em Romanos 5 diz: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus. Certo? Nós éramos inimigos de Deus, justificados, pois, pela fé, temos o quê? A paz com Deus. E nos gloriamos na esperança de um dia possuir a glória de Deus. Correto, irmãos? Qual é a nossa esperança maior, além de ganhar na Mega Sena? É um dia possuir a glória de Deus. Se você não tiver essa esperança, irmão, a tua vida é em vão. Porque você não vai pagar o preço para ver essa esperança realizada. Correto? Não é? Se você não espera tomar posse da glória de Deus, olha, se eu não espero, eu não vou dar os passos para entrar na posse da glória de Deus. É o que a gente chama de fé. Certo? É viver pela fé, a obediência da fé, para um dia ver a realização das promessas. E é por isso que a palavra de Deus diz: olha, tomai cuidado, para que, precaução, na verdade a palavra diz: tomai precaução, para que nenhum de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar Deus vivo. Irmãos, já pensou? Porque quando a pessoa perde a fé, ela perde tudo aquilo que a fé lhe assegura. Certo, irmãos? Vou dar um exemplo aqui. Aqui está sendo gravado, né? Se eu perder o meu celular, eu vou perder os meus contatos, os vídeos, eu vou perder essa pregação, eu vou perder os meus aplicativos, vou perder tudo que está ali, as músicas. Correto? Então, se a gente perde a fé, a gente já perde tudo aquilo que a fé nos assegura. Por isso que o demônio,
Ele vem senão para furtar, matar e destruir. O que ele quer roubar? A nossa esperança, a nossa fé. Ele quer matar a nossa fé, para que a gente se entregue realmente ao modo de viver neste mundo, para que a gente se lance neste mundo de pecado, de vícios, de devassidões, de roubos, de mentira, de perversões. E na cartilha do diabo, meus irmãos, eu repito, a cartilha do diabo está escrito: não troque o certo pelo duvidoso. E o que é o certo, segundo os livros pensadores, né? Eles pregam, segundo o demônio, convence as pessoas. O certo é todo o prazer que o pecado não pode proporcionar. E o que é o duvidoso? É a glória de Deus, é a vida eterna, né? Eu lembro que eu trabalhava como jornalista. Eu tinha um colega de redação que dizia: eu quero ir para o inferno porque o céu é um lugar muito, muito chato. Você imagina um negócio desse? Olha que ponto chega o espírito do mal convencer uma pessoa de que o inferno é melhor do que o céu. Não é? Então nós conhecemos aquela história, né? O sujeito chegou diante de São Pedro e São Pedro olhou no livro da vida lá e disse: não, seu nome está aqui no livro da vida, pode entrar. Aí ele disse: puxa, São Pedro, eu queria pedir um último favor, eu gostaria muito de conhecer o inferno antes de entrar no céu. São Pedro ficou surpreso, mas disse: não, se é essa a tua escolha, eu não posso fazer nada. Aí ele foi recebido por festas, mulheres, bebidas mais caras, banquetes, jogos, entretenimentos sem fim. Era tudo maravilhoso. Mas ele voltou para São Pedro e falou: São Pedro, desculpa, mas olha, o inferno é tão bom que eu não quero entrar no céu, eu vou para lá, quero passar a eternidade lá. Então, seja feito conforme a tua vontade, São Pedro disse. E aí, quando ele chegou de Malecuia lá no inferno, ele disse: olha, Senhor Satanás, eu vou passar a eternidade aqui com vocês, eu quero passar. Então, daí Satanás abriu as portas e caiu dentro de um tanque de água de óleo fervendo. Os diabos já vieram com aqueles garfos, começaram a espetar ele, já começaram a retalhar o corpo dele. Ele começou com uivos de dor, e aquelas chamas que queimavam ele, torravam. Disse: mas Satanás, pelo amor de Deus, eu vim aqui, era tudo maravilhoso, vocês me receberam tão bem, agora o que está acontecendo aqui? Eu estou aqui nesses tormentos insuportáveis, nesses suplícios. Satanás disse: olha, meu amigo, é assim. Quando você veio aqui, você veio como turista, mas é assim. Agora você é residente. É assim que nós tratamos os residentes. O diabo é o pai da mentira, meu irmão. Procure na internet as visões que os santos tiveram no inferno. Você vai ficar de cabelo em pé. Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa d'Ávila, Ana Catarina Emmerich, São João Bosco, os pastorinhos de Fátima, Santa Francisca Romana. Procura lá na internet a visão que eles tiveram no inferno, irmãos. Queridos, e aqui nós vamos chegar justamente aquilo que o amor de Deus. Veja, mas Deus que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou quando estávamos mortos, em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida. Jesus diz, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para furtar, matar
e destruir eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, meus irmãos. A vida eterna, a vida eterna. Não há nada mais importante para nós do que a vida eterna. Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Meu Deus! Por isso que aqui diz, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Olha só, Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas da sua graça. É por graça que nós somos salvos. Por isso que é inaceitável a doutrina espírita da reencarnação. Por quê? Porque a doutrina da reencarnação nega a graça de Deus. Cada um é salvo por seus próprios méritos. Então, para pagar os karmas, da minha vida agora, eu vou ter que reencarnar. Então é meu mérito, porque daí eu vou ter que padecer um sofrimento na vida futura para pagar os karmas desta vida. E eu já reencarnei, estou pagando o karma de outra vida, por isso que eu estou sofrendo, não é? Está errado, irmãos. É por graça que nós fomos salvos, por amor de Deus, não por mérito humano. É pura graça de Deus. Diz Colossenses capítulo 2 que Jesus, Ele, mortos pelos vossos pecados, cancelou o documento cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. É Ele que perdoou todos os nossos pecados, irmãos. Então não tem esse negócio, eu morri aqui, tem um documento, você vai ter que sofrer isso, porque para pagar os karmas desta vida, você vai ter que sofrer isso, vai ter que nascer aleijado, vai ter que passar miséria, isso. Não, irmãos. O documento cujas prescrições nos condenavam foi cancelado na cruz. E pela fé, irmãos, eu passo da morte para a vida, eu passo da condenação para a redenção. Por isso que Romanos 8 diz lá, de agora em diante já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus diz: aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Mas, amados, veja, quando a gente fala da infinita misericórdia de Deus, eu quero dizer uma coisa aqui, uma notícia. Deus, Ele é o maior atributo de Deus. Isso a Santa Faustina, nos ensina muito bem no seu diário. O maior atributo de Deus é a sua infinita misericórdia. Porém, a misericórdia de Deus não nos salva, e nem o amor de Deus nos salva. Nós somos salvos pela fé. Isso significa o quê? Porque eu creio, eu reconheço que sou pecador, necessitado de salvação, e assim eu me arrependo e me abro à misericórdia de Deus, me abro ao perdão de Deus. Eu sinto muito, eu me arrependo, como Davi no Salmo 50, pequei contra vós, Senhor, só contra vós pequei. E aí sim, Deus pode nos dar o remédio da nossa salvação, que é o perdão dos nossos pecados. Não deixa eu dizer uma coisa aqui importante, viu? Não há salvação sem o perdão dos nossos pecados. E para haver o perdão é imprescindível arrependimento, conversão, mudança de vida, rompimento com o pecado.
Por isso que quando Jesus aparece para Paulo, para Saulo, lá em Atos 26, olha só que coisa impressionante. Saulo pergunta: quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e das outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Veja, aqui Jesus já está chamando Saulo a viver pela fé, escolhido do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te enviou. Lembra dos pagãos? Do modo de viver neste mundo, que nós éramos parte? Aos pagãos, que vivem o modo de viver neste mundo, de pecado, de vícios, devassidões, perversões, aos quais agora te envio para abrir-lhes os olhos. Para quê? Abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam. A fim de quê? Se convertam das trevas à luz. Das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, irmãos. Olha só. Do poder de Satanás a Deus. Agora presta atenção nisso. Para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados. Recebam o quê? Perdão dos pecados. E qual é o resultado disso? O corolário, qual é o desfecho disso? A herança entre os que foram santificados. Amém? Certo, irmãos? Olha só. E se você conhece a palavra, você vai agora fazer uma ligação com Efésios novamente. Veja como São Paulo ele levou à risca esse chamado de Deus. Ele diz lá em Efésios, olha só, ele faz uma oração, Efésios 13, ele diz assim: Efésios um pouquinho mais adiante, ele diz o seguinte: ele vai fazer uma oração para esses pagãos, para cada um de nós. Aqui, Efésios 1, 17 em diante. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Agora olha só, irmãos, e é isso que nós vamos pedir essa noite para nós. Aqui, que o Senhor realize esse pedido de São Paulo. Vos deu espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. Irmãos, a maioria de nós católicos não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Revela o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração. Lembra a missão que Jesus deu a Paulo aqui? Para abrir os olhos, né? Certo? Aqui, que ilumine os olhos do vosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz: as coisas que nós vemos são passageiras. As coisas que são eternas são invisíveis. Só se pode ver com os olhos da fé. Correto? As coisas que a gente enxerga com os olhos da carne são passageiras. E as coisas eternas são invisíveis aos olhos. Só é possível ver com os olhos da fé. Por isso que a gente vive no mundo natural, mas nós nos movemos pelo sobrenatural.
Correto? E aqui, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais o quê? A que esperança fosse chamados. Lembra lá que eu falei, Romanos 5? Nos gloriamos na esperança de um dia possuir a glória de Deus. Então nunca se desespere, meus irmãos, porque, veja, São Paulo diz, embora o nosso corpo ele vai se desconjuntando, ele vai se dirigindo à falência, né? O que é a morte? Na verdade é a falência do corpo, correto? E a gente, dia após dia, o corpo vai entrando numa falência. Você pode tomar 3 litros de ômega 3 por dia, não tem jeito, o corpo ele vai indo à falência. Vai chegar o dia que pronto, faliu e morreu, acabou. Mas o nosso homem interior vai se renovando dia após dia, correto, irmãos? E é por isso que, como está escrito lá em João 5, que é uma passagem impressionante, que eu até quero ler rapidinho antes de continuar com o Efésio aqui. João 5 diz assim: olha, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles. Já pensou, irmão? Sairão do sepulcro ao som da sua voz. A voz de quem? A voz de Jesus. Porque a última palavra sobre a história humana pertence a Jesus, certo? O desfecho da história humana pertence a Jesus. Por isso que eu falei, os homens, eles olham para Jesus como um grande homem que passou pela história. Não, irmãos, Jesus ele é o Senhor da história, ele é o Senhor da história. E aqui diz: os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Irmão, pensa, o dia que Jesus der uma ordem, todos os bilhões de seres humanos que já morreram e que ainda vão morrer sairão dos túmulos. Pensa nessa cena. E aí vão se unir a alma que já está no céu ou no inferno. E os que creram, estão no céu, irmãos, terão um corpo glorioso. Você nunca mais, lá não adianta abrir loja de cosmético no céu, que não vai vender nada, porque ninguém envelhece, viu? A eterna juventude. Você vai viver um corpo glorioso, incorruptível. Meu Deus, o que você quer mais? O que eu quero mais? Além da Mega Sena, né? Mas, irmão, se você não ganhar na Mega Sena, irmão, o que é isso perto da eternidade? A eternidade junto de Deus, na visão beatífica de Deus, junto com Nossa Senhora, palácios de beleza inenarrável, ruas de ouro, mar de cristal, coros de anjos cantando para você. Você vai poder sentar lá nos bancos, tomar um café maravilhoso, ouvindo os coros de anjos. Já pensou? Frutas, infinitos sabores de frutas, de perfumes, de músicas. Já pensou as vestes, as tuas vestes no céu? Irmãos, você sabia que cada um vai receber uma coroa, e essa coroa ela vai ter um brilho, um fulgor, uma beleza de acordo com a santidade da pessoa aqui em vida? Quanto mais casto uma pessoa é, mais brilho vai ter a sua coroa no céu. Você sabia disso? Quanto mais caridoso, mais bondoso, maior vai ser o brilho, a beleza
da coroa da pessoa no céu. E o mais interessante é que ninguém vai invejar ninguém, porque cada um vai ter uma percepção clara do mérito, da justiça divina, e ninguém vai incriminar ninguém, por que você está naquele palácio lá que é muito mais bonito, não, porque a pessoa sabe que ele está lá porque ele viveu uma fé muito maior do que a dele, uma castidade muito maior, uma pureza muito maior. Irmãos, será que já nos damos conta? Será que a gente já saiu deste mundo de loucura, que a gente tem que ir para o topo e além do topo, que a gente tem que ficar rico, né? Para comprar um apartamentão e para depois levar a mulherada lá para o apartamento, né? Levar os homens, fazer orgias, como fazem, né? A maioria das pessoas que quando enriquecem, esquecem, né? Esquecem do berço onde rezavam o terço, onde iam à missa todo domingo, onde havia amor, e aí a orgia, é farra, é bebedeira, é uísque dia e noite, é só viagem dia e noite, é só praia, é só shopping dia e noite, não tem mais tempo para Deus, não tem mais, irmão. Claro, tudo isso é bom, praia é bom, sítio é bom, viajar é bom, dinheiro é bom, desde que não se torne um ídolo. É muito bom você ter bens, é maravilhoso poder usufruir dos bens, e Deus deixou para usufruir mesmo. Carro, se puder ter um carro bom, maravilha, isso é bom demais, ter um carro bom, novo, mas pelo amor de Deus, não usa isso para te levar para o inferno. Tem gente que quer comprar um celular de 15 mil reais, para quê? Para olhar pornografia dia e noite, para espalhar pornografia dia e noite. Irmão, a pessoa está sendo usada pelo demônio para ir para o inferno. E aqui diz: quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Irmãos, o Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, disse: o Brasil precisa de santos, amém? E santidade, meus irmãos, ela é programada. Você precisa programar a sua santidade, ela não é. A fé, irmãos, faz você programar a sua santidade, é diferente de superstição. Superstição, a pessoa espera que algo aconteça, certo? Não, a fé você tem que programar através da fé. Você participando dessa vigília, você está programando, você programou a tua santidade, certo ou errado? Aqui está, você está sendo santificado aqui, ouvindo a palavra, adorando o Senhor, participando, você programou vir aqui. Assim como a gente programou os pecados que a gente cometeu, não foi tudo programado, maquinado? Até as palavras que a gente ia dizer, tudo foi programado. Então programe a sua santidade. As pessoas com quem você anda, a literatura, os vídeos, os lugares que você vai, como você vai gastar o seu dinheiro, como você passa o seu tempo, porque de Santo Agostinho, o tempo é a moeda que Deus nos empresta para nós comprarmos a eternidade. E aqui, com gloriosa herança que Ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. Amém, irmãos? Abrace a fé. Comece a viver pela fé de fato. Irmãos, e quando você começa a viver pela fé, a fé tem um preço, é a morte do homem velho, da mulher velha. Certo, irmãos? Santa Rosa de Lima, a primeira santa das Américas, diz que não existe
Fora da cruz, ela diz, não existe outra escada por onde se deve subir ao céu, ou se pode subir ao céu. Vamos viver pela fé, é estarmos crucificados com Cristo, para depois ressuscitarmos com Ele por uma vida de glória. É morrer para o modo de viver deste mundo. Por isso que Jesus morreu num lugar chamado Calvário. Calvário, Gólgota, né? Gólgota significa lugar da caveira. Para dizer para nós que dentro da minha caveira precisa morrer esta mentalidade do mundo de pecado, certo? Para eu ressuscitar para uma vida nova. E é por essa razão que Jesus diz para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nós nascemos numa família, numa cultura, num país, numa época, um período da história, e infelizmente numa cultura de pecado. E fomos nos acostumando a essa cultura de pecado, e isso foi nos modelando. Mas, irmãos, é preciso nascer de novo, uma vida nova, uma vida de santidade, de obediência à palavra, de obediência aos mandamentos da igreja, de luto, de esforço. Jesus diz: fazer todo o esforço possível para vocês entrarem no céu, porque quando fechar a porta, irmão, não tem mais jeito. Lembre-se que quem é que fechou a porta da arca de Noé? Não foi Noé, foi Deus, certo, irmãos? Lembra? E Deus fechou a porta. E todos os que ficaram de fora pereceram. O que você está esperando para entrar na porta do confessionário, que é o tribunal da misericórdia de Deus? Irmão, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, serei eu com ele, ele comigo. Esta porta só tem maçaneta pelo lado de dentro. Quantas vezes, irmãos, nós abrimos as portas para o demônio entrar, se refestelar, pintar e bordar, e as consequências foram dramáticas. Sofremos consequências até hoje, por causa de termos aberto as portas do nosso coração para o demônio, para os vícios, para as más companhias, para os maus filmes, para as falcatruas, para as falsas doutrinas. E o diabo entrou ali, pintou e bordou, como Jesus diz, né? Quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai em busca de um lugar de repouso, não encontrando, ele volta para a sua antiga morada, encontrando a varrida e a tornada, vai em busca de 7 demônios piores, a situação daquela pessoa fica pior ainda. Como é que você tem adornado a sala do seu coração, o teu castelo interior, irmão? Com que você tem adornado? Que tipo de adorno? São adornos do inferno ou do céu? Toma uma decisão hoje. Abra-se o amor de Deus. O amor de Deus não pode te salvar, mas o amor de Deus é tão grande por você, que a igreja diz que não há pecado, por maior que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Amém? Não há pecado, por maior que seja, que a igreja não possa dar o perdão. O único pecado que Deus não perdoa, o pecado que a pessoa não se arrepende e não confessa. Olha, irmão, não sei quantos dias nós temos de vida. Vamos continuar lutando para comprar nosso carro novo? Vamos. Nossa casa, fazer aquela viagem para a Terra Santa, para a Itália, não sei para onde. Vamos lutar para comprar um sítio maravilhoso, plantar uma lixia, né? Vamos lutar, é legítimo, eu também quero isso,
mas irmão, pelo amor de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Porque de tal forma Deus amou o mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era e sempre, agora e sempre. Amém. Olhe para Jesus, meu irmão. O Senhor está aqui como teu Salvador, não como acusador, como teu Salvador. Tudo que Ele espera de mim e de você, um coração contrito, sincero, humilhado. Toma uma decisão de romper terminantemente com todo o pecado. Rompe com o pecado. Abra-se ao amor de Deus, abra-se à salvação, abra-se às promessas de Deus, a herança que Deus tem reservado para você, a vida eterna, a eternidade feliz. Fuja do inferno. Pelo amor de Deus, não coloque em risco a tua salvação. Rompe com o pecado, rompe definitivamente com tudo aquilo que põe em risco a tua salvação. Irmão, hoje é o dia da minha salvação. Hoje é o tempo favorável. Essa quaresma, 2023, é um tempo favorável. É o tempo que Deus nos dá para nós nos voltarmos para Ele, para abrirmos a porta do nosso coração, porque o coração é o núcleo mais secreto, onde nós escolhemos a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. É onde nós vamos escolher o céu ou o inferno. Escolhe o céu, meu irmão. Vamos cantar mais. Prostrado meu coração está.
e Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se nós encerramos a transmissão pela internet, sei que assiste, hoje eu peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, Deus te pague.